quem é o Ale Vieira nas palavras de Ale Vieira. Então, boa noite a todas as pessoas que vão entrando, chegando, sejam bem-vindos. Obrigado, Beto. E, obrigado pelo convite. Era o bate-papo que estava faltando, né? É. Legal também que quando tu convida outra pessoa assim numa perspectiva remota, é uma casa que vai dentro da outra, né? Tu já viu isso? Assim, o que é mais protegido do que uma casa, né? Uma casa dentro da outra, assim. Então, tão interessante isso, né? A gente bate-papo e a gente pode criar um sistema assim de formas de segurança, enfim, de entrosamento, de maior confiança que é extraordinário, né? Então a gente não critica só os meios digitais, né? Então feliz de estar aqui pela telinha, assim, muito bom. Beto, como é que eu vou me definir se toda a história da humanidade é aquela história em que os seres todos são definidos por outros, né? Assim, Oh, sempre começou lá, né? A segunda ou terceira geração depois de Adão é que deu o nome de Deus para Deus, né? Não tem uma coisa assim meio apócrifa, vou falando já, né? Então, nem mesmo Deus dá o seu próprio nome, né? É um ser humano que olha para Deus e diz: Você é aquela pessoa, né? E desde que a gente nasce para diante, a gente tem isso, né? Nós somos concebidos antes do útero também como uma identidade, né? Imagina a responsabilidade nossa, nós nascemos com o peso da expectativa dos nossos pais e eles criam ideias sobre a gente e nos apresentam para o mundo muitas vezes de forma equivocada, né? Então era para eu ser menina, ou era para eu ser menino, era para ser de um jeito, nasceu assim, assado, né? Aí quando a gente nasce com um nome que nos é dado. Eu não escolhi o meu nome. Escolhesse o teu? o meu nome é em homenagem a um tio meu, que faleceu quando era pequeno. É, a gente não escolhe. Felizes são aqueles que trocam de nome, conseguem essas vitórias jurídicas, né? Eles escolhem, querem ser, escolhem e se transmutam e fazem tudo como desejam, né? Procurando serem felizes. Mas eu sou Alexandre, nome dado por meu pai e minha mãe. Sou pai também do João Pedro da Mariá, né? Praticante budista, praticante do Dharma e também, enfim, um psicólogo, um profissional psicólogo, né, que utiliza desses meios hábeis para tentar fazer frente ao seu próprio tempo, né? Então tô aí, Oh. é isso. E como é que o Ale vê o seu, como é que eu posso dizer, como é que o Ale vê o oferecimento dele no meio a tantos papéis que ele tem que assumir, assim? Como é que ele vê isso? Até parece que tem um roteiro em vez de ser uma conversa, parece uma entrevista com roteiro fechado, hein? Ainda bem que eu sei que tu não é disso, viu, Beto? Ai, ai. Mas vamos pensar bem. Bom, vamos ser honestos de saída, né? Sejamos honestos, assim. A gente ajuda ajudando e ajuda atrapalhando, é verdade ou não é? Caramba, né, Beto? Então, meus oferecimentos são esses, assim. Eu ofereço o meu perdão por todos os meus erros do passado, meus erros do presente e meus erros do futuro. A única forma que eu tenho de não piorar mais a situação é lembrar disso todo, tentar lembrar disso todos os dias, né? Ainda assim, eu sinto que em algum momento as pessoas se beneficiam de algo que parece que eu estou fazendo, né? Ou interferindo, ou participando. E em outras tantas vezes eu percebo que eu, em vez de ajudar, estou atrapalhando, né? Então a gente acaba tendo esse compromisso, esse voto de ajudar, pelo menos não atrapalhando, assim, né? Então é isso. Esse é o meu oferecimento, tentar não atrapalhar, no mínimo. E, e como é que tu tem visto esse não atrapalhar? Porque parece que às vezes precisa acontecer o atrapalhamento para a gente dar uma reformatada, né? Dentro, assim. Como é que tu vê isso, assim? Se tu perceber, assim, o atrapalho é sempre um susto, né? Então Boa. acontece alguma situação na nossa vida, a gente se assusta. Aí quando a gente se assusta, aí vem essa possibilidade de pensar assim, uau, isso é um atrapalho, né?
Esse é um atrapalho sob forma de dor, sob forma de, enfim, de não aceitação, né? Então a gente tem muitas formas de se atrapalhar a partir do susto, né? A gente não está habituado a lidar com a impermanência, enfim, com a mudança das paisagens, e a gente se assusta. Quando a gente se assusta, a gente se atrapalha, né? Atrapalha a gente mesmo e atrapalha os outros, né? Então, mais das vezes é suficiente quando a gente se atrapalha, a gente tentar recuar, acalmar, né? Trazer assim a atenção plena tanto quanto possível, e quando não conseguir, rezar ou contar com a ajuda de seres e pessoas, né, ou circunstâncias ou lugares que podem fazer isso pela gente, assim, né? Acho que a gente nunca está sozinho, né? E E como tu? é que tu viu, Ah, como é que tu viu isso no teu caminho, sabe? Assim, tipo, de tu se dar conta disso. Foi uma coisa que foi uma busca tua ou tu precisou, tipo assim, ser atropelado na nossa linguagem assim, né? Sabe como é assim? Como é que tu uhum. viu assim, olha, quer dizer que e tu falou umas coisas aí, né? Olhar para dentro, atenção plena, contar com ajuda e por aí vai. Tu descobriu isso na hora do susto ou tu olhou e, peraí, será que tem uma lanterna aqui que pode ajudar? A gente nasce, vive, né? Vamos pensar assim, a gente nasce, via de regra a gente nasce assim, escorregando de um útero, né? Nem sempre é fácil. Então a gente tem essa experiência assim de numa perspectiva indiferenciada, a gente de uma hora para outra ter que respirar um ar, né? Sair de um ambiente caliente, um ambiente aprazível, algo que nós nutrimos e nos apegamos por longo tempo, e a gente é literalmente expulso. Aí depois a gente ainda leva uns tapas, enfiam canos na gente, esfregam panos ásperos, né? Nos embrulham, nós ficamos imóveis, completamente atados. No nascimento nós recebemos a nossa primeira ata, né? Nós somos atados. Aí a gente fica paralisado e nos colocam num seio. A gente leva um tempo ali e a gente luta com aquele seio, né? Então a gente, muitas vezes a gente morde aquele seio, machuca aquele ser que está ali oferecendo. Ao final de um tempo a gente se acostuma com aquilo e aquilo se torna um principal nutriente por anos, né? E em algum momento a gente não é consultado e nos tiram daquele lugar agradável novamente, né? Aí quando nos tiram daquele lugar, a gente começa a caminhar para lugares que a gente nem sabe, né? As pessoas nos tentam colocar em pé e nos forçam a caminhar. Quando a gente sai caminhando, a gente nem sabe para onde está caminhando. A Ah, gente só sai andando assim, completamente perdido, sem saber para onde vai. Assim, muito frequentemente a gente vai até algum lugar onde tem algo curioso, a gente enfia o dedo, leva choque, ou se queima, ou puxa panelas e se machuca, né? Então a gente está sempre olha, indo. se alguém disser não faça, aí é que aquilo fica mais. A gente se levanta para visitar lugares perigosos, né? Aí a gente se levanta, tem um conforto assim de a gente tem uma autonomia para andar em lugares perigosos. E a gente tem uma liberdade que é poder fazer xixi e cocô nas calças, né? Então a gente não tem controle do esfíncter, nós temos liberdade. Em algum momento, alguém, sem nos consultar, vai arrancar aquela fralda e vai dizer: se você fizer cocô sem fralda, você vai apanhar, ou você será castigado. Então, dali para diante, querido, a gente vai vivendo um trauma atrás do outro, entende? A partir dessa situação básica existencial de todos os seres, né? Sobretudo humanos, principalmente humanos, a gente vai vivendo um atrapalho atrás do outro, né? Então, a nossa saga é a saga daqueles que precisam lidar com esses traumas primitivos, repetindo confusão atrás de confusão e manifestando vontade exasperante de ser feliz e de curar essa circunstância, entende? Atrás dessa felicidade, o que acontece, Roberto?
a gente vai repetindo essas marcas. A gente encontra pessoas que a gente encosta os cinco sentidos, né? A gente, enfim, experimenta. A gente vai sempre atrás dessa experiência de encostar o corpo num outro corpo quente, que é um lugar acolhedor, que a gente possa se ver integral nessa experiência, né? Aí a gente encontra pessoas. Então é tudo culpa da mãe, né? Então, né? Oi? Então, a pessoa já começa dizendo que todos os nossos traumas são culpa da nossa mãe, né? Porque todo problema já começa lá, encostando nela, né? É o primeiro seio, é o primeiro colo, é o primeiro abraço. Como É, é que a gente pode ver isso, lá? se não houvesse tanta indiferenciação, a gente culpava as mães, né? Mas a gente não lembra dessas situações, basicamente. Pode perguntar para qualquer uma das pessoas da tua comunidade se lembra bem do período antes de largar as fraldas. A gente lembra da nossa vida com 3 anos, 4 anos, que é exatamente no momento em que a gente se diferencia. Né? Nesse ponto, a gente está sendo tão projetado para fora, né? Para que a gente possa ter autonomia, etc., que a gente não tem mãe nem pai para culpar, né? A gente vai só realizando a saga de uma civilização. Tá? Melhor mesmo é a gente não culpar. Melhor mesmo é a gente investigar. Aí aquilo se resolve, né? E como é que tu tem visto aí esse leque de possibilidades? Tu falou umas palavras-chave aí, como investigar, olhar para os traumas, olhar para a busca da felicidade. Como é que tu tem visto isso no teu caminho, tanto na, na parte de clínica, com umas pessoas, quanto com a parte mais contemplativa, assim? Como é que tu tem visto essa? Isso é. Uhum. Agora dá vontade de fazer aquela colinha, né? Assim, ô Beto, como é que tu tem visto isso? Já que é uma conversa, né? Eu tenho visto assim que não necessariamente eu preciso passar pelas mesmas dores que as pessoas. Uhum. Então, nesse sentido, eu posso ser singular. Eu posso não ter vivido as mesmas dores e a mesma história que o Alex, mas por dentro é como se a qualidade da experiência ela fosse a mesma, entende? Então, por exemplo, um especialista em tornozelo, ele não precisa ter quebrado o tornozelo para se tornar médico. Ele só Uhum. precisa estar aberto a querer aprender mais sobre aquilo. Aí eu acho que é isso que você está chamando de investigar, né? É querer estar Uhum. aberto a olhar para aquilo, assim, como alguém que não sabe, sabe? Sabe aquela coisa assim, eu não sei. Como é que é? Me explica, assim. Uhum. E a partir daí a pessoa, ela não precisa nem ter. É claro que as técnicas vão ajudar, as ferramentas vão ajudar, e tu pode falar isso melhor do que eu, claro. Tu trabalha com essa parte clínica, com as pessoas e por aí vai. Mas é como se esse ter interesse, sabe, ele vai se expandindo, assim. Uhum. Uhum. Então é como se na verdade as experiências que a própria pessoa passou, ela estava só querendo apontar isso que tu está dizendo, que é assim, olha, se eu te deixar aí, tu tem a tendência a querer ficar muito e muito, muito preso em si, Uhum. quando na Uhum. verdade tu tem que aprender que o corrimão que tu tá pegando aí, ele não existe sozinho, ele não existe para ti, por exemplo, é para algo maior que são as relações, sabe? Uhum. Então, às vezes, tem esse sacode, assim, que a pessoa. É óbvio que aquilo vai doer na hora, assim, que a pessoa está querendo muito aquilo para ela, mas esse sacode que acorda de novo a, a, a pessoa, né? Como, por exemplo, esse exemplo que tu deu. Quem é que quer sair da barriga da mãe, pô? A pessoa nem sabe o que é que tem ali. O pessoal diz, né? Vem uma luz branca assim, tu não sabe o que é que vem, e puf, tu é expulso ali, literalmente. Né? É isso. É interessante ver como uma saga, né? A nossa experiência como uma saga, né, Beto? Assim, eu acho que se a gente puder simplificar é sempre melhor, entende? Então, assim, o que que a gente entende? Que nós somos seres de relação. Nós nos relacionamos. Simplificadamente, nós nos relacionamos com seres
nós nos relacionamos com situações e nós nos relacionamos com lugares, né? A partir dessa configuração, a gente vai manifestar qualidades emocionais positivas e qualidades emocionais negativas, né? As qualidades emocionais positivas, elas vão estar sempre associadas de forma simplificada a gostar, a querer gostar. Dentro da nossa configuração humana, o gostar e o querer é sempre possuir, ter, né? Particularizar, individualizar, proteger, defender, né? E o não gostar, apegar-se, né? Apegar-se. E o não gostar, as emoções que são aflitivas ou até mesmo destrutivas, elas vão se manifestar como uma forma de se relacionar com o mundo onde a gente, enfim, a gente não gosta, a gente não quer. Nós manifestamos aversão, nós manifestamos, enfim, vontade de separação, de distanciamento, né? Questão que os nossos relacionamentos, ou seja, com seres, com lugares e pessoas, é sempre marcado por um incessante vai e vem dessas duas abordagens, entende? Que simplificadamente seria gostar e não gostar, né? Esse jogo de gostar e não gostar, ou esse movimento de pé na frente, ora gostando, pé atrás, ora não gostando, né? Esse movimento da vida, ele vai produzindo ao final de um tempo uma experiência que é simplesmente dolorosa e adoecedora. Então, na configuração que nós temos, o que nós chamamos de emoções favoráveis e emoções desfavoráveis, nesse intercâmbio entre gostar e não gostar, vai sempre produzir doença, né? Alguém me perguntou sobre a posição de doença e cura e saúde no budismo, né? Na psicologia budista ou na psicoterapia contemplativa. Então é basicamente essa percepção de que movimentar-se no mundo de forma desavisada e desatenta, apenas ansiando felicidade, encontrando meios privados, separativos para produzir felicidade para si e para poucos, né? E mesmo que seja às custas de produzir infelicidade para outros e para coletividades, isso sempre vai resultar em muita dor para si e para toda a biosfera, entende? Para as coletividades, para as pessoas, para as situações, para os seres, para as plantas, para a fauna e para a flora, né? Então, movimentar-se no mundo de forma desatenta é falta de sanidade, é adoecimento, né? E, enfim, gerar atenção do espanto, produzir calma e não mais espanto, né? Trocar a reclamação, trocar o assombro, trocar, enfim, a acusação, o autojulgamento, a culpabilização por investigação curiosa, atenta, é algo interessante, entende? A gente vai gerando formas estranhas no modo como nós nos manifestamos em meio ao mundo. Só que, como diz o nosso professor Lama Padmasambhava, pode ser que nesse ponto, quando a gente se habituar a andar desse modo, nós não nos vejamos mais necessariamente como humanos, né? E as pessoas também, elas podem nos ver como alienígenas, nos estranhar, né? Então, é isso, assim. Vamos seguindo. E dentro dessa, dessas abordagens, assim, como é que tu tem visto esse processo de, de falar sobre a psicologia contemplativa, a psicoterapia contemplativa e as abordagens contemplativas do Dharma, do budismo, assim. Tu poderia falar um pouquinho dessa Rapidamente, parte? sim. Sim, sim. É super simples. Eu quero até fazer uma divulgação aqui, deixar gravado. Agora em setembro nós vamos ter a nova turma do curso de psicoterapia contemplativa do Instituto Nalanda de Nova York. Então é uma segunda turma que nós teremos com traduções para o português de todas as aulas, parte importante dos textos, né? E de um cuidado muito delicado com a comunidade de brasileiros que está crescendo, né? Então, quem tiver curiosidade para saber sobre esse programa de psicoterapia contemplativa, pode mandar mensagem para mim aqui
pelo Instagram, ou mesmo visitar a página do Instituto Nalanda, que também já tem tradução para o português, assim. Então, essa é a minha divulgação, tá, Beto? Me permite esse momento de Claro, propaganda. claro. Mas a psicoterapia contemplativa, a psicologia contemplativa, é esse esforço que se criou já pelo menos 30 anos, mais ou menos aqui no Ocidente, um esforço de valorizar e de divulgar a filosofia budista, as filosofias contemplativas, né? Eu falo mais dessa perspectiva do budismo, divulgar a qualidade da expressão científica, formativa, né? Desses campos que são filosóficos e milenares, né? E que dentro do Ocidente eles podem facilmente serem confundidos como uma religião, enfim, que deve ser combatida e deve ser descartada porque não tem nada a contribuir para a ciência, né? Então, o esforço da psicoterapia contemplativa e da psicologia é de colocar em contato, como uma forma de ponte, as ciências cognitivas, as novas ciências, né? Neurociências, biologia, sociobiologia, a física, né? A psicologia, a própria filosofia ocidental, com a psicologia e a filosofia budista, de uma forma muito sofisticada e inteligente, e que seja realmente assim, e que apareça de um modo que beneficie pessoas numa perspectiva assim experiencial, né? Então a gente tem essa possibilidade de criar um campo super interessante, viu, Beto? Que é um campo de pesquisa sobre subjetividade, sobre consciência, sobre, enfim, fatores mentais, emoção, que finalmente se traduz como uma expressão realmente muito pesquisada de forma internacional, né, por instituições no mundo inteiro, e chegou para ficar, assim, né? E está no Brasil, ele começa a ser propagado há pelo menos 2 anos, lentamente, né? E a gente está formando as primeiras comunidades, assim, produzindo conteúdos, conhecimento, né? Formando comunidades, né? Produzindo ideias e criando um senso de pertencimento e de pesquisa, né? Assim, então tem muita novidade. E qual seria o ponto de convergência entre essas três áreas, assim, a psicologia contemplativa, a psicoterapia e as tradições do contemplativo, né, no caso do budismo? Como é que elas conseguem dialogar entre si? Por exemplo, um exemplo, tu poderia dar um exemplo de... Bem prático, um exemplo bem prático, né? É, o budismo, a filosofia budista, ela está trazendo para o Ocidente essa possibilidade de a gente levar a sério a pesquisa em primeira pessoa. E ao invés Fala da pra gente galera em primeira pessoa, tem gente que está fazer. chegando pela primeira vez, É, é. Então, assim, né? tudo que a gente faz no Ocidente é apontar para fora. Tá? Boa. Então, está tudo separado da gente. Então, o Uhum. mundo é separado, pronto, congelado, e por isso que a gente sofre. Porque a Boa. gente acha que os nossos inimigos eles estão verdadeiramente ali na frente. A gente nunca desconfia que as emoções perturbadoras elas surgem de dentro de um espaço que é muito próprio e íntimo nosso, né? E que o modo como a gente olha para a experiência que está à nossa frente diz tudo sobre a nossa sanidade, sobre a nossa saúde mental ou sobre a nossa doença mental, né? Então a filosofia budista ela vem oferecer essa pequena contribuição para a ciência, né? Que é ensinar os cientistas de diferentes áreas, mas sobretudo das ciências cognitivas, né? Ensinar as novas gerações de cientistas a olharem para dentro antes de tentarem achar a resposta para a mudança do fenômeno, né, fora. Então, essa investigação em primeira pessoa, esse telescópio para dentro, essa expertise quem tem são as filosofias milenares, né? Assim, muitas Uhum. delas assim de base contemplativa. E o budismo ele entra diretamente nisso. Então, por isso que ele tem sido tão requisitado, tão recomendado, né? E tão curiosamente abordado pela ciência no mundo inteiro, né? Pelos cientistas, enfim, Dalai Lama tem sempre que se virar para receber os cientistas e tudo mais, né? Então esse espanto não resolvido, né?
há 30 anos, um filósofo, um pesquisador, um cientista chamado Herbert Benson, ele olhou para o Dalai Lama e disse assim, Sua Santidade, deixa a gente, 40, 50 anos, na década de 70, deixa a gente fazer uma pesquisa com os iogues que estão nas cavernas. Aí Dalai Lama disse, ainda não é o momento. Ainda não era o momento. Aí ele fritou por uns 10 anos esse grupo super interessado. Ali estava Herbert Benson, estava o próprio Joy Loiso, que é o presidente do Instituto Nalanda, né, que desenvolve esse programa de psicoterapia contemplativa, Robert Thurman, Richard Davidson, que é uma geração de jovens cientistas que se insurgiram contra o staff, né, científico do seu tempo com muita coragem e obtiveram muito êxito, né? Então, assim, na década de 80 o Dalai Lama disse, chegou a hora, venham aqui para os Himalaias, né? Então, os cientistas foram todos lá com máquinas, apetrechos, e a intenção deles era, enfim, pesquisar como era possível que iogues, que pessoas comuns pudessem secar toalhas no meio do inverno com seus próprios corpos, né? Como é que eles conseguiam, por exemplo, ficar tanto tempo sem se alimentar e não morrer? Né? Como é que eles conseguiam, por exemplo, manifestar tanta resiliência diante de tanto sofrimento, né? Sobretudo os tibetanos, que sofreram perseguições assim históricas, a última dos próprios chineses, né? Massacres e tudo mais. Como é que seres, enfim, que pareciam tão pouca coisa, eram capazes de produzir eventos, enfim, físicos e mentais tão extraordinários, né? Curar doenças e tudo mais. Então eles foram super curiosos, né? Então esse encontro ele é um encontro super interessante, que diz muito sobre o que são as novas ciências e qual é o status do encontro entre a psicologia budista, ou o budismo, com o Ocidente. Porque um dos yogis disse, eu não vou deixar tu me pesquisar. Senta, medita e descobre por ti mesmo. Entende? Casca grossa. Casca grossa. Então é isso. De lá para frente é sempre isso. Não adianta tentar dizer o que é o mundo à nossa frente, não entendendo o que é o mundo aqui dentro, entende? Então as novas ciências elas são assim, pesquisa em primeira pessoa, a gente aponta para dentro antes de apontar para fora, todas as vezes. Né? Tem uma outra história curtinha que é, não vou nem dizer o nome dos pesquisadores, porque isso eu vi numa aula, né? Mas é assim, dois pesquisadores escreveram um livro super importante sobre mindfulness. E aí, um dos papas do mindfulness nos Estados Unidos, ele chega e diz assim, ele recebe um convite assim, vem falar com a gente está com alguns problemas aqui, né, sobre o mindfulness, tem alguma coisa dando errado, não está funcionando, né? Aí o que aconteceu? Aí houve esse encontro, assim, esses dois pesquisadores reclamaram para esse grande professor de mindfulness do Ocidente. E aí chegou um momento em que esse professor olha para esses dois pesquisadores e pergunta assim, vocês praticam mindfulness? Aí esses dois pesquisadores que tinham escrito um livro muito poderoso disseram, não, a gente não pratica. Então ficou muito claro e evidente que a abordagem que nós estamos trazendo para o Ocidente, né, que o Ocidente está recebendo e vai ser o guardião desses ensinamentos, é uma abordagem que exige prática, envolvimento, né? E a gente só vai conseguir cuidar dos outros. É um retorno da filosofia grega clássica, socrática, né? A gente só vai conseguir cuidar dos outros quando a gente cuidar de nós mesmos. É uma espécie de epimeleia. Epimeleia e Ito. É o cuidado de si. Eu só consigo cuidar do outro se eu cuido de mim corretamente, né? E esse cuidado é sempre uma prática, praticar-se, né? É um cuidar-se, é um agir no mundo a partir da sua ação interna. É uma ação.
É assim. Mas aí eu poderia dentro dessa tua fala, assim, poderia dizer que, de certo modo, a pessoa vai se tornar um próprio terapeuta dela com essas ferramentas, ou estaria um pouco exagerado dizer isso, assim. Ela entrando em contato com essas. A gente só não precisa de terapeuta quando a gente já está saudável, entende? A gente já não precisa de professor quando a gente aprendeu aquilo a que nós nos prestamos a aprender, entende? A gente larga um curso e a gente larga o professor quando a gente aprendeu aquilo que nós buscamos, né? Então tem isso, né, Beto? Ser o próprio terapeuta, claro que dá. No budismo a gente tem essa posição, né? Depois dos Charavakas, os praticantes da floresta, tem os Pratyekabuddhas, né? São os praticantes solitários. Mesmo assim, eles praticam um tipo de ensinamento que não foi gerado a partir da própria mente confusa deles, né? Como praticantes. Então eles precisam também de um mestre, né? Então é sempre assim. Quando a gente não precisa mais de um mestre, professor ou uma professora, aí a gente e também não precisa mais ser terapeuta de si mesmo, né? Mas o legal da história é andar juntos, né? Ninguém larga a mão de ninguém. O bom é andar junto, aprender juntos, até o momento que a gente sentir que a gente pode andar sozinho, né? Seres humanos, enfim, uma tristeza, né? Nós somos eu acho que há poucas espécies que nasce, não consegue nascer sozinho, e quando nasce sozinho fica muitos anos sendo cuidado, porque senão morre, tá? Então a gente sempre precisa de algum amigo, de alguma amiga em que a gente possa confiar. Às vezes é difícil encontrar esse amigo. A gente vai andar no mundo com seres, a gente vai se sentir abandonado muitas vezes. A gente vai pensar que a gente pode contar consigo mesmo e com os outros e a gente vai se sentir traído, a gente vai se sentir abandonado, né? Mas a gente não perde a capacidade de pedir. A gente não perde a capacidade, pelo menos, de pedir para que nós consigamos encontrar o nosso amigo de verdade. Quando o amigo não está perto, a gente chama o amigo de longe. Eu não sei se tu concorda com isso, né? Assim, então a saga humana é a saga da tentativa de encontrar esse amigo, esse companheiro, essa companheira que verdadeiramente pode nos ajudar a ultrapassar as nossas próprias dificuldades, né? Em algum momento a gente vai andar sozinho, mas aí o desafio, assim, as pessoas, nós mesmos aqui, a pensarmos se no momento que a gente puder andar sozinho, vai ter alguém andando sozinho, né? Vai ter alguém aí andando sozinho. Tá? É o que Mais a ou gente menos tem visto assim. na história é que não, né? Hã? O que a gente tem visto aí pela história é que geralmente esse andar sozinho, ele já está englobando muita gente, assim. Não faz nem mais sentido em falar em eu e o outro. Aham, E aquilo segue, entende? A aham. pessoa vai, mas aquela onda positiva, ela segue, assim. Uau, eu, eu tô por aí, tô contigo. Como é que tu tem visto na tua experiência, uma coisa que as pessoas perguntam muito, que é a questão de como lidar com as emoções negativas que surgem. Se tu puder falar um pouco, eu não sei se dá para separar, sabe, Ali, mas falar um pouco assim, olha, na abordagem da psicologia contemplativa, a gente vê assim, e depois aquele encaixa com a abordagem budista, enfim, como é que tu vê essa parte? Que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam. Tá, mas e as emoções? Mas e as emoções? Como é que eu faço para olhar para isso? Né? Uhum, uhum. Dentro da filosofia budista são 84 mil emoções, né? Perturbadoras, assim. E 84 mil antídotos, né? A gente Ainda bem, pode né? ter, ainda bem, Tá procurando né? da porra, 84, começa por onde, velho? Aí tem aquela coisa assim de que existem mais ou menos também 84 emoções aflitivas e perturbadoras que vão se extinguir na hora da morte, entende? Então, assim, elas se extinguem naquele momento, né? Psicanaliticamente seria um desespero, assim, mas no budismo é aquele nosso pai e mãe que nós temos aqui dentro, né?
aquele pai e mãe lunar e solar que a gente tem aqui dentro, que está sempre ao lado do professor, né, do canal central, eles carregam as nossas próprias emoções perturbadoras, né? Então a gente diz assim, na medida em que a gente reparentaliza, na medida em que nós ocidentais temos tantos problemas com pais e com mães, né? A gente é capaz de olhar para trás, a gente é capaz de olhar para a nossa vida e dizer que o fato de nós vivermos as dificuldades que nós vivemos hoje, com a qualidade emocional que nós temos, né? Isso tudo tem a ver com o modo como a gente foi criado, né? A gente vai ver, a gente tem facilidade simplesmente de culpar os nossos pais e mães. Então a gente simplesmente também tem pautado a nossa tarefa existencial para a vida inteira e que só vai se resolver na hora da morte. Mas se nós não tivermos cuidado bem disso, aquilo se resolve por um átimo, assim. É uma experiência de uma centelha, uma experiência que é muito breve, para depois a gente acordar assustado num sonho perturbador e a gente desesperadamente procurar, enfim, solidificar novamente a nossa experiência. A gente vai procurar um útero, né? A gente faz assim. E a gente segue reproduzindo e replicando essa roda incessante de, enfim, ignorância, atividade incessante, apego e raiva, né? Assim, basicamente. Então, sabendo que a tarefa da nossa existência é reparentalizar, ou seja, descobrir cristicamente, vamos dizer assim, né? Como perdoar pai e mãe fora é o que começa, né? A gente começa tentando perdoar pai e mãe fora e se reconciliar com esses seres para a gente, o quanto antes, poder produzir essa reconciliação dentro, entende? Então, pai e mãe fora, eles sempre são espelho de alguma coisa que não está sanado aqui dentro, né? Que é aflitivo e conflitivo aqui dentro. Então, para a psicologia budista, o pai é essa energia lunar que vem de cima para baixo e que representa o próprio apego. E a mãe é essa energia solar que vem de baixo para cima, que representa a raiva, né? E isso é, assim, uma forma clássica de olhar para essa experiência, né? Isso é uma forma que é clássica e profundamente científica também, tá? Falta a gente só pesquisar mais, né? Então, tudo que a gente faz na nossa existência, no nosso universo relacional, nos relacionando com pessoas, lugares, situações, é lidar com o nosso próprio apego à nossa raiva o tempo todo, né? O símbolo mágico na roda da vida budista é nós andando cegos, completamente obtusos, completamente esquecidos de nós mesmos, acompanhados de um galo e uma cobra, né? Então esse é o simbolismo da coisa toda, né? Então tudo que a gente manifesta é emoções perturbadoras, né? E a nossa experiência emocional durante essa vida, ela vai ser sanada se nós tivermos condições de encontrar, enfim, os meios hábeis, né? Através de disciplina, a gente encontrar meios hábeis que nos levem a um caminho de, enfim, redescoberta, de sanidade brilhante, como diz o Shogyen Trungpa, ou de lucidez, né? Serenidade, como diz o Lama Padmasambhava, né? E outros professores e professoras budistas, assim, e de outras tradições também, né? Então a nossa saga é sempre essa, assim, né? Sempre essa. E é uma boa aventura. Não acha que é uma boa aventura essa? Eu não sei se eu É. respondi, eu acabei enveredando por outros caminhos, mas se tu quiser pontuar de novo, eu faço questão de responder claramente. Tu falou uma palavra que é o gancho, né? Que é assim, como que a pessoa ela se relaciona com a emoção que surgir, de modo a ver a qualidade que tem ali dentro, entende? E aí, Uhum. como que tu tem visto isso na tua experiência, tanto na psicologia contemplativa, quanto na abordagem budista que tu tem usado, sabe? Uhum. Porque isso é muito desafiador, tu dizer para uma pessoa que, por exemplo, dentro da raiva tem uma qualidade ali dentro que é descobrir a sabedoria que está por trás daquilo. Uhum. É muito desafiador, né? Então, é o que eu fico pensando é assim, pô, o Ale, pelo tempo que ele tem, ele deve ter descoberto meios hábeis que ajudem a pessoa a ela chegar nesse ponto, sabe? Uhum.
Tudo que a gente faz de forma desavisada ou de forma não informada, através de ânsia, é tentar ativar sistemas de prazer e tentar escapar desesperadamente de sistemas de dor, né? Então, a gente está sempre tentando intensificar práticas de satisfação, ou seja, satisfatórias para a nossa vida e tentando evitar práticas insatisfatórias, né? Com isso, a gente cria a base para a gente viver de forma perturbada, completamente perturbada. Então, não tem jeito. Quando as pessoas chegam no consultório, elas chegam com relatos de vidas que foram felizes ou relatos de vidas que podem se tornar infelizes. Ou elas já perderam alguma coisa ou elas vêm com medo de perder algo que elas estão segurando ferreamente. Entende? E lembrando que quando tu fala disso, tu não tá desmerecendo a biografia da pessoa, né? E Nunca. às vezes parece que a gente é um pouco insensível, né? Parece que Ah, todo mundo que é budista é uma coisa em aquário, e não é. não, não. História de vida das pessoas para a psicologia, ela é muito importante, né? Assim, história de vida ela é muito importante. Quando as pessoas chegam assim, elas chegam geralmente com medo de olhar, de um lado, elas chegam com medo de olhar para essas regiões perigosas, regiões que dão medo, né? E outras tantas, elas chegam com vontade de olhar, mas elas não sabem como e não querem fazer sozinhas, né? Até que ela tá te procurando, entende? É, tem Aham. essa. Uhum. Então, tudo que um psicoterapeuta contemplativo poderia fazer, né? Seria bom que ele fizesse, é ele trabalhar a sua própria vulnerabilidade e o modo como ele responde à sua vulnerabilidade como instância básica ou como referência básica para que o outro possa ver como ele opera com a sua, como ele poderia operar com a sua vulnerabilidade. Então a gente passa a fazer um longo trabalho, né, que é de produzir amizade com os nossos fantasmas e demônios. A gente vai produzir reconhecimentos e fazer acolhimentos, né? Assim, Pô, é interessante que muitas vezes a gente precisa encontrar nomes para dar, assim, para suavizar a história dos fantasmas e demônios, né? No Ocidente a gente não se dá bem com fantasmas e demônios, não é bom. Então a gente pode usar assim, meus traumas, tá? Os boa. meus transtornos, as minhas crises, os meus medos, as minhas fobias. Se a pessoa ainda tiver dificuldade com isso, a gente pode falar assim, a minha criança interior. É um nome diferente para demônios e fantasmas, entende? Assim. Então são situações que são adversas, elas são residentes, elas são guardadas em regiões que nós precisamos abordar de forma muito delicada, nós não acessamos diretamente, né? Então, com muito cuidado, a gente vai trilhando o caminho da investigação, né? Ao mesmo tempo que a gente investiga, alguma coisa vai acontecendo. Na psicoterapia contemplativa, a gente tem uma clara percepção de que falar e escutar é apenas uma das 5 qualidades do que acontece dentro da sessão da clínica. Então, tem sempre mais informação sutil, mais qualidades sendo trocadas entre terapeuta e terapeutizado, entende? O momento alto do processo terapêutico é quando as fronteiras entre aquele que é o responsável pela terapia e aquele que é terapeutizado, aquela fronteira, ela parece se desmanchar. Existe um fluir na relação entre esses seres, entende? Então, o encontro ele se faz assim com tão profunda conexão, né, que o que se produz não é a sanidade de alguém, mas é a sanidade de um centro adoecido, doloroso, né? Então, de um centro a uma irradiação que vai curando o entorno. Então, é quando o processo terapêutico individual ele se transforma em benefício coletivo, entende? E coletividade, eu estou entendendo aqui lugares, situações e seres, entende? É quando a gente se encontra
para lembrar, para fortalecer o poder da lembrança e não mais para tentar combater o poder do esquecimento, né? Esses momentos eles são muito preciosos, podem ser raros, podem não acontecer, mas quando acontecem são realmente muito gratificantes, né? Aí há uma transformação completa de todo o processo, assim, né? Assim, talvez não faça mais sentido falar em clínica ou etc, etc. Assim, né? Como que tu tenta ajudar a pessoa, por exemplo, a ver um processo de crise como uma transformação para algo maior? Esse é um bom Uhum, ponto, assim, que eu acho. Crise é uma coisa bem delicada. uhum, uhum. É aquilo que tu já trouxe, assim, tu já conversou, tu já trouxe essa sabedoria, esse conhecimento, ele é bem vivo, assim. Dentro da Uhum. crise existe um pote de ouro, como se tem um pote de ouro ao final de um arco-íris, entende? Dentro da crise. Como para nós, quando nós meditamos, a gente diz assim, a gente ouve dos mestres, né? É na prática tediosa que tem um tesouro ali dentro, né? De dentro do tédio que vai sair alguma coisa. A gente pode ampliar isso ao ponto da gente ver a incomensurabilidade do samsara, do mundo de causas e efeitos, onde os seres todos, seres sencientes todos, estão desesperadamente buscando felicidade e apenas conseguem produzir dor e sofrimento. Então, essa extensão incessante que é o samsara, por dentro dessa experiência incessante e esmagadora, muitas vezes, que a gente vai conseguir produzir sanidade. Não tem como produzir sanidade se não passando por dentro disso, esclarecendo isso, deixando de lutar com isso, que é a nossa experiência, entende? Hoje ainda estava, no momento eu estava, agora, antes da nossa conversa, eu estava seguindo em mais uma sessão com surdos mudos, né? A convite uma sessão de terapia em grupo com surdos mudos. Meu, meu nome é Ali, né? Ó, Ale, né? E o meu símbolo é esse aqui, eles que me batizaram. Então eu tenho uma apresentação também, né? Quem que é o Ali? É esse aqui, ó. Eles fazem assim. Então a gente estava conversando, né? Conversando, por que não? E a gente fez uma técnica terapêutica que é assim: cada um traz a imagem que representa a sua dor. Por algum motivo eles não trouxeram hoje, ficaram tímidos, né? Dois só trouxeram. Mas eu trouxe a minha, né? E a imagem que eu escolhi apresentar a minha dor, que é como eu perspectivo muitas vezes a minha experiência existencial, foi aquele quadro do Salvador Dalí chamado A Tentação de, não é de Adão, é um quadro chamado A Tentação. Ele é, na verdade, um concurso. 12 pessoas fizeram a tentação de Anteu. De Antão, a tentação de Antão. E a tentação de Antão é assim, o Salvador Dalí participou daquele concurso e não ganhou, mas é um quadro do Salvador Dalí, né? Basicamente, é a imagem do Santo Antão, mas ninguém quer ser aquele santo, entende? Todo mundo quer ser santo, mas ninguém quer ser Santo Antão. Ele está nu, as vestes dele estão jogadas, lançadas ao chão, né? Ele está ajoelhado numa posição totalmente aterrorizadora, aterrorizante. Ele tem uma cruz na mão, né? E por sobre ele o chão, a terra se espalha por todas as direções e é completamente árida. Ele se apoia com uma mão no chão e com a outra ele está segurando uma cruz. E por sobre ele marcham animais. O primeiro animal é um cavalo furioso, prestes a esmagá-lo. E há elefantes, tigres, e sobre estes animais existem cidades, mulheres nuas, a igreja, catedrais, torres, né? Todas as representações do tarô, né? Assim, de outros oráculos e outras manifestações alucinatórias do bardo do sonho, né? Então, é uma marcha incessante de experiências que são simplesmente são imensamente esmagadoras. Não há como a gente sobreviver àquilo.
Então, eu estava falando para eles, como é que é a experiência de representar artisticamente a minha própria dor? A experiência desse santo estragado, mas que por algum motivo ele está nu, completamente vulnerável. Essa cruz que ele empunha, no meu caso, é sempre a evocação do poder da lembrança de trazer à frente das aparições desesperadoras, né, dos meus sofrimentos pessoais, trazer a lembrança da cruz da atenção plena, né? E de que eu preciso estar completamente nu, entregue na minha auto-organização, na minha prática de auto-organização pessoal, né? Eu Uhum. tenho que saber que eu estou nu e de que talvez não seja uma boa coisa ser um santo, porque eu vou passar por grandes sofrimentos. Mas se eu conseguir, por algum motivo, empunhar a cruz da atenção plena, alguma coisa vai bem no meio disso que é totalmente esmagador, né? Então, essa prática da aceitação radical é a prática de aceitarmos que nós não somos super-heróis, e até uma pessoa que eu amo muito de paixão, assim, uma pessoa que eu tenho muita conexão, me mandou hoje um poema, assim. Tem muitas pessoas, tem algumas pessoas que entraram aqui que têm uma conexão direta comigo, né? E eu não vou falar quem, assim, mas são pessoas muito queridas. E uma delas me mandou hoje uma poesia que representou de forma escrita essa esse quadro que eu comentei hoje com esse grupo terapêutico, né? Assim, então a gente reconhece a própria vulnerabilidade, a gente sabe que a gente está nu, a gente precisa se jogar no chão, precisamos de elemento terra e a gente precisa ter capacidade de alguma forma cultivar uma capacidade de lembrar que aquilo que a gente pode empunhar e levantar para nos proteger, às vezes nem é alguma coisa residente nossa, mas é alguma coisa que nos foi oferecida, muitas vezes Uhum. vindo do céu, entende? E a partir dessa capacidade, lembrando de empunhar isso, que no meu caso é atenção plena, atenção dirigida, a plena consciência, não dá certo sempre, né? Então que isso com o corpo bem paradinho, né, voltado para uma parede que é tão árida quanto o chão do Santo Antão, né, tão tediosa quanto aquele elemento terra árido, é ali que eu paro para resolver os meus problemas, né? Aí eu, na relação com os clientes, eu tento incentivar também essa atitude de algum modo, né? Não precisa ser assim, né? Uhum. Então, mais ou menos isso. Pô, você vê que para acompanhar a conversa com o Ale, a pessoa tem que ter assistido todos os documentários da Discovery Channel, da BBC. Não, Ele faz sair linkando assim, né? não. Mas tem essa possibilidade, assim, né, da gente falar de nós mesmos, né, com a ajuda da própria história da civilização, é tão bom, né? Assim, a gente pode olhar também para o sofrimento do mundo com curiosidade, ao ponto de que a gente possa fazer alguma coisa com o nosso próprio sofrimento, né? A gente sofre menos se a gente olha de forma inteligente e comprometida para o sofrimento dos outros, né? Assim, um monte de dor junta, elas resultam numa sanidade, numa liberação, numa cura, né? No Brasil a gente está queimando juntos, né? Pode ser assim uns paus mais à direita, uns paus mais à esquerda, mas está todo mundo queimando, né? A fogueira vai ficar mais alta, assim, vai ficar uma fogueira um pouquinho mais incandescente. Eu torço para que queime rápido, né? E que alguma coisa realmente importante se manifeste. A gente, A terapia necessariamente se alimenta de anjos e demônios internos? Pergunta que surgiu. a psicoterapia, se ela se É, alimenta de anjos e demônios, necessariamente? não necessariamente, Ah, não necessariamente. O problema é que no Ocidente a gente se assusta com anjos e demônios, tá? Mas eles não precisam ser assustadores. Tá? Por exemplo, se a gente vê anjos e demônios numa experiência onírica, a gente tem duas opções. Se nós estamos completamente ignorantes de que nós estamos sonhando, a gente vai ter uma grande chance de se assustar. Mas se a gente, no meio do sonho, a gente descobre que a gente está apenas sonhando, a gente pode fazer isso, né? Eu tenho um sonho recorrente que é o sonho de alguém me perseguindo. É muito chato, né? para pessoal do imposto de Então, renda ou não?
É alguma coisa assim, um cobrador das Casas Bahia, um oficial de justiça, é alguém assim, como a gente sabe, né? Então é sempre uma presença assim, tem sempre uma perseguição, e eu tento correr, não saio do lugar. Mas uma ocasião eu consegui ter um sonho lúcido, e eu falei assim, não, deixa, para agora, para agora. Eu dei marcha ré, voltei e fui em direção àquele ser amedrontador. Aí eu descobri que quando a gente tem um sonho lúcido, se a gente não se engaja no sonho, a gente fica curioso para investigar o demônio, que era um demônio, ele não era nada daquilo. Ele fica tão paradinho e ele se desfaz em pétalas. Né? Outra vez alguém estava tentando, me colocou numa. Eu estava junto com uma fileira de execução. Olha só o karma, né, desse psicólogo. E aí eu pensei assim, caramba, eu não quero morrer, eu preciso ficar vivo. Eu preciso olhar para os meus filhos, eu preciso estar com os meus filhos. Eu tive essa lembrança, eu não quero morrer, eu quero estar com meus filhos, né? Mas nesse ponto eu pensei assim, tá muito estranho isso. E aí eu acordei no meio daquele sonho e olhei o algoz com uma bainheta assim, né? Uma, uma arma com uma espada na ponta, com uma lança. E eu falei assim, ah, que interessante. Eu peguei na arma e enfiei assim, umas 2 ou 3 vezes, pedi para ele atirar. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, entende? Isso é muito comum. Então, depende do modo como a gente olha para a nossa dor. Nós temos no Ocidente uma capacidade de nos espantarmos muito com tudo. A gente é capaz de chegar no final de tarde, olhar para o sol descendo, a gente diz, uau, que coisa maravilhosa! A gente ganha um presente qualquer, a gente diz, uau, o melhor presente da minha vida. A gente vive um amor e a gente vai dizer, uau, o maior amor da minha vida. Eu nunca tive alguém tão especial. A gente se espanta com tudo. Aí quando a gente tem uma doença, quando a gente não consegue mais oferecer antídotos provisórios para as nossas dores desconhecidas, a gente gera um espanto ali, entende? Ah, não, eu não sabia. Aí a gente vai, facilmente a gente adere a rótulos, porque eu sou deprimido, porque eu sou ansioso, porque eu sou bipolar. Entende, gente? Dá um trabalho ajudar as pessoas a se desrotularem, né? E o demônio ele tem nome e endereço, rótulo, entende? Rótulo com espanto, demônio. Rótulo com espanto, anjo. Não é? Aliás, um domingo eu fui remar com canoístas havaianos, foi tão legal. A lua estava tão linda. Gente, achei tão bonito aquilo. Ela estava redonda e vermelha. No meio daquilo que estava tão lindo, eu achei assim, ai, que legal, que auspicioso. Eu pensei assim, cara, mas essa lua é a lua de sangue. Não, tem alguma coisa muito estranha que vai acontecer. Vem uma bola de fogo do céu. Entende? Rapidinho, o meu espanto com uma lua maravilhosa se tornou um espanto com uma lua que ia dizer para nós o fim da humanidade. A gente vive de espanto em espanto, gente. Por que a gente fica tedioso no Netflix? Porque a gente não encontra nenhuma imagem ali que possa traduzir a nossa necessidade de espanto. A gente sempre quer um filme que nos espante, que diga alguma coisa especial para a gente, ou que tem pessoas que eu conheço que gostam de se espantar vendo filmes de terror, né? Então é assim também. Ah, eu quero sentir medo, quero sentir medo. Mais ou menos assim. Então, e É isso. se... Vamos lá, mais uma pergunta. Como desenvolver uma visão livre do julgamento do tipo certo ou errado? Que pergunta, hein? O pessoal está inspirado. Tá inspirado. Assim, como é que a gente escapa do certo e do errado, né? É quando a gente desenvolve uma capacidade que não é residente, mas que é inata, né? Não é residente, não é evidente, não está aqui evidentemente, mas ela é inata. A gente não sabe que ela está aqui em algum lugar, mas a gente acha que não está. É quando a gente desenvolve uma capacidade de olhar para as coisas de modo que elas nem são certas e nem não certas, nem erradas e nem não erradas. Entende? É quando a gente habita algum lugar que está muito distante da esperança e do medo. Então, é quando a gente descobre esse caminho que se manifesta como um lojong, um treinamento da mente que não se faz sozinho, que
que se faz com companheiros e companheiras tão doloridos quanto a gente e que buscam, através da disciplina, através do cultivo de meios hábeis, através, enfim, de escolha de ações corretas e através da escolha de evitar ações errôneas, seguir treinando a sua mente até que a resposta apareça por si mesma. Até que essa resposta sobre que lugar é esse, que experiência é essa que está para além e para quem do certo e errado, que lugar é esse, que experiência é essa que pode se manifestar. Entende? Até o momento em que isso se manifesta como sendo essa resposta. Ah, então é possível habitar uma região experiencial sem que eu precise abrir mão de mães, pais, filhos, amores, carro, carnê das Casas Bahia, compromissos, pagar aluguel, etc. Eu não preciso abrir mão de nada disso. Eu não preciso ir para o Himalaia, eu não preciso ir para uma caverna. Começo para produzir essa sanidade que está muito além dos extremos. Tá? O extremo de querer não morrer ou o extremo de querer desaparecer. Tá? Então, está longe dos extremos esse lugar. Certo e errado é extremo. Tá? O meio termo entre certo e errado nem é meio certo, nem é meio errado. A gente vai ter que descobrir o que é. E isso não dá para ninguém dizer, nem eu, nem o Beto. Os professores realizados, como Lama Padmasambhava, Pema Chodron, Shogyen Trungpa, Dilgo Khyentse Rinpoche, o máximo que eles conseguem fazer é apontar para aquela região, onde nós mesmos vamos ter que manifestar como uma qualidade nossa, decorrente do nosso mérito, do nosso treinamento. O que eu e o Beto podemos fazer é apontar para esses professores. Entende? A gente não pode fazer nada mais, apontar para esses seres de lucidez que conseguem apontar para a lucidez, para o caminho. A gente aponta para aquele que sabe o caminho. Né? Então a gente vai fazendo assim. Quem quiser começar a se debruçar sobre esse tema da psicologia contemplativa, assim, o que é que tu sugere, assim, se quer começar? Uhum. Quer ver algo assim diretamente em português, vai no site psicoterapiacontemplativa.org. Ali a gente já tem muitas diferentes referências, a gente está criando isso agora, né? Somos todos amadores assim de redes sociais. Então tem também o @psicoterapia contemplativa, que é o Instagram, e tem essa página do institutonalanda.org, que também é muito maravilhosa. Né? Tem esse programa de psicoterapia contemplativa que é exuberante. Vai começar o ano da compaixão, e depois tem o ano do mindfulness, né? Que é esse mindfulness conectado diretamente com as tradições milenares, é alguma coisa muito profunda, muito interessante. Então, por Raiz, aí, né? assim, é o mindfulness raiz, é outra coisa. Não é o Mac Mindfulness, é o mindfulness, tipo, o nome mesmo é Satipatthana. Melhor ainda se for Maha Satipatthana Sutra. Então, por aí, assim, essas conexões. Psicoterapia, psicologia contemplativa, manda mensagens, a gente troca informação, tem drive, tem coisas, tem... Tá rolando, assim, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá? E também, quem tiver curiosidade de experimentar psicoterapeutas, né? Experimentar a clínica da psicoterapia contemplativa, existe um grupo de psicoterapeutas contemplativos, né? Assim, bem interessante, vários homens, mulheres, pessoas mais jovens, profissionais mais jovens, profissionais mais assim, elders, mais velhos como eu, né? Mas basicamente existem grupos assim de profissionais que estão disponíveis, né? Dentro e fora do Brasil, né? Para quem quiser Ou experimentar, bem legal. Tá bom, tá bom. tu quer deixar uma última fala assim para o pessoal, assim, alguma coisa para esse momento que a gente está de incerteza, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser. A gente tomou quase todo mundo está tomando as segundas doses aí, mas a gente não sabe como é que vai ser, né? Uhum. E isso traz uma angústia, né? Mensagenzinha final da pandemia, né? É Isso. assim, apenas não saiba. É, entre criar uma paisagem futura resplandecente e real, porque é irreal, e uma paisagem futura
degradante e tão irreal quanto a anterior, apenas não saiba. Conecte-se com a sua rede, tenha coletividade, cuide do corpo e da mente, se puder, treine incessantemente. Entende? Conecte a ideia de encontrar um propósito como encontrar algo mesmo que seja um tesouro perdido em algum canto dentro de você mesmo, né? Não tenha medo de pedir ajuda, né? E segue adiante, né? Se a gente reproduzir tranquilização e calma, as paisagens favoráveis elas virão assim de forma espontânea, né? É bom que a gente não escolhe, vem o que a qualidade da nossa calma e da nossa tranquilização, ou melhor, para não parecer assim que seja fácil ficar calmo e tranquilizar, mas que a capacidade que a gente tem de doer junto e de procurar conforto dentro do desconforto, né? Assim, então a partir dessas posições que são posições coletivas, são posições de lucidez, são posições, enfim, de esclarecimento, seja lá para que tradição ou agrupamento for, elas possam se manifestar como aquilo que precisa acontecer numa rede incessante de causa e efeito e que vai resultar em alguma coisa favorável, seja lá o que for. Vocês entendem? Se for vida, é favorável. Se for morte, é favorável. Tá bom? Então é isso. Obrigado, Obrigado Beto. pela tua presença, Obrigado obrigado ao pelo teu público. tempo, pela partilha, tá? Se E a gente vai prepare, que conversando. daqui a pouco é tu, assim, do outro lado. Tá bom, vamos que vamos. Um abraço para todos, obrigado a tua comunidade exuberante. E tu é um brilho, né? Tu tá até dourado, tá vendo? Tu tá lindão, assim, eu tô todo, assim, apático, olha só. Luz Tô de assim, fundo, pô. Tá aqui. descolorido, tu tá o elemento fogo, tu é um ser aceso. Tô feliz da vida aqui. Luz de fundo aqui, pô. Parabéns pelo teu projeto, viu, Beto? Roda do Dharma. É fenomenal, fundamental. Mais de 800, 900 postagens no feed, muitos seguidores, mensagens preciosas. Projeto assim que veio para ficar. Por favor, não pare, Beto. Ó, siga, prossiga. O teu trabalho não é só importante, ele é necessário, né? É uma alegria de poder compartilhar com outras pessoas, com outros amigos esse projeto. Sempre que eu posso estou falando, assim, é muito importante. É um lugar de refúgio e compõe para a psicoterapiacontemplativa.org, para o nosso projeto, também o Escuta Compassiva, uma das principais redes compassivas que nós indicamos. Acessem esses canais, acessem esses canais. Tá lá na nossa página. Ô, mas é sempre lembrar do lado, que a gente não está sozinho e olhar um pouco para cima, assim, né? A fonte de onde isso está vindo, né? Exatamente. Tô falando os nomes aí que a pessoa tem que ter muito cuidado, assim. Cada nome desse que foi falado tem uma história ali dentro, ali, que Aham, até aquele que chega dentro. Né? muito legal. Muito Então grato. é isso. Uma ótima Obrigado, semana. Ale. Obrigado. Até por aí, até qualquer hora. Beijo.